Olá, gente querida desse grupo maravilhoso, Ação AVC. Tudo bem? Boa tarde ou boa noite. Eu sou Elizabeth Batista, para quem não me conhece. Sou cuidadora da minha mãe, AVCista, desde 2012. E sou contadora de histórias, formada em História, professora e escritora. E estou aqui hoje para mais um momento que chamamos de literacura, porque as histórias podem curar feridas invisíveis. Então vamos para mais um conto? Hoje é mais um momento de parada reflexiva. Vamos lá? Peço licença aos guardiões das palavras para uma história hoje contar. Peço licença aos guardiões das palavras. Uma história hoje eu vou libertar. Conta-se que, certo dia, um senhor queria vender um sítio, mas ele não tinha jeito com as palavras. Então, para fazer um anúncio, para colocar um anúncio no jornal, ele pediu ajuda de um amigo seu, na época, muito ilustre. Ninguém nada mais, nada menos do que Olavo Bilac. Alguns de vocês já podem ter escutado essa história. E eu acho tão importante recontá-la e recontá-la para a gente fazer uma reflexão sobre as nossas posturas. Vamos voltar à história então. E esse senhor tinha esse sítio há muito tempo. E ele, quando comprou, ficou muito feliz. Mas com o tempo, aquilo já não cabia mais na vida dele. E ele foi se desgostando. Aí resolveu vender. E, para fazer um belo anúncio, chamou o amigo Olavo Bilac, que logo se mostrou pronto, todo lisonjeiro, para redigir então aquele anúncio que faria com que o sítio fosse vendido rapidamente. Pegou a pena, o papel e escreveu. Vamos ver como ficou o anúncio? Olha só. Vende-se encantadora propriedade, onde cantam os pássaros logo ao amanhecer. Com extenso arvoredo, é abrigo para muitas aves. Cortada por cristalinas e marejantes águas de um ribeiro. A casa, toda banhada pelo sol nascente, oferece a sombra tranquila das tardes na varanda, enfeitada por muitas árvores. E assim ele entregou o papel ao amigo, que pegou e foi embora, agradeceu e foi embora. Meses depois, Olavo Bilac quis saber, e aí? Vendeu o sítio, está pretendendo comprar uma outra casa, está pretendendo dar novo rumo à sua vida? Como estão as coisas? Ao que o amigo respondeu: nem pensar em vender esse sítio, Olavo. O poeta ficou assustado. Como assim? Há poucos meses, esse amigo estava desesperado para se livrar da propriedade. E agora disse que nem pensar, nem se cogita em vendê-la? Como assim? E o amigo explicou. Pois é, Olavo. Quando cheguei em casa e pus os olhos atentos no anúncio que você escreveu, pude me dar conta da maravilha, do tesouro que eu tinha. Suas palavras fizeram eu acordar para minha realidade. Era proprietário de um lugar paradisíaco e não sabia, até você descrevê-lo tão bem nesse anúncio. Olavo Bilac soltou uma gargalhada e dizem que os dois ficaram rindo muito sobre o assunto. E depois o dono do sítio até convidou o amigo para terminar a prosa lá, em meio àquele arvoredo
e em meio àquele cantar da passarada. Pois é, gente, peço licença para poder conversar um pouquinho com vocês a respeito disso. Quantas vezes nós temos tesouros na nossa vida e não nos damos conta? Eu mesma, quando me preparei para conversar com vocês e gravar esse vídeo, fiquei pensando, como é que eu formularia um anúncio se eu tivesse que vender minha casa? Como é que eu falaria para alguém sobre a minha profissão? Como eu descreveria todas as atividades que eu faço? Inclusive essa como contadora de histórias. Nós não estamos acostumados a nos dar o valor devido. Aos outros damos muito. Até mais do que muitas vezes é a realidade. Mas somos generosos. Quando é para falar do outro, desfiamos qualidades. Mas e com a gente? Todo mundo aqui no grupo, todos sabem exatamente como a vida estava quando tiveram o AVC. Todos sabiam. Será que sabíamos dar valor para cada conquista? E hoje, após o AVC, será que ficamos em busca de um tempo em que as coisas eram diferentes ou valorizamos cada conquista e agora de forma diferente, porque decidimos que seremos outra pessoa? Como será que nós estamos olhando para o nosso sítio? Eu me lembro que quando minha mãe teve o AVC, nós logo queríamos que as coisas voltassem ao normal, voltassem como era, voltasse como era. É o natural. A gente busca o conforto do conhecido. E se as coisas estavam dando certo, por que não voltar ao que já estava como queríamos? Só que a vida não é como nós desejamos. Ela pode até ser em alguns momentos, mas ela vai se moldando para que nós possamos avançar, para que nós possamos realmente encontrar o valor do nosso sítio. Então, hoje, para mim, né, é muito importante esse conto. O Olavo Bilac, ele tinha esse olhar, não sei se para a vida dele, mas para a vida do amigo, sim. Esse olhar cuidadoso, generoso, encantador, o olhar dele. E como nós estamos nos olhando nesse momento em que estamos passando por esse desafio de recomeçar a vida pós-AVC. AVC. A vida continua. Continua. Todo mundo está seguindo a vida, ela não para ninguém. Ela não para. Então a gente está dentro dessa viagem, né? E temos que valorizar o que estamos passando, porque é sobre viver. O AVC é sobre viver. Então, o modo como nós estamos nos acompanhando nesse momento
de caminhada para essa nova vida, esse recomeço, que pode, gente, ser totalmente diferente do que você estava acostumado. Eu vejo aqui no grupo, né, pessoas desenvolvendo outras habilidades ou recuperando a atividade que fazia, mas com outro olhar, outro time e com um respeito por si mesmo multiplicado, exponencialmente multiplicado. E isso é muito importante. Estabelecermos os nossos limites, apresentarmos o nosso sítio, tudo que tem dentro, valorizando a nossa experiência de vida e cada conquista. Cada conquista é preciso ser celebrada. E muito merecemos. Então vamos lá? Vamos nos vestir de Olavo Bilac? No dia de hoje você poderia dizer como é que está a sua vida hoje? Como você descreveria? Um muro de lamentações? Ou vai falar um pouco de como você pôde sobreviver ao AVC e ressignificar a sua vida e os planos que você tem para si mesmo daqui para frente? É claro que não é fácil, gente, ainda mais quem está nos primeiros momentos pós-AVC. É um tumulto, né? É como o GPS quando perde aquela entrada que você estava certo que ia virar. E você vai com o carro reto e você perdeu a entrada. Até reconfigurar tudo demora um pouco. Mas você chega lá. Todos nós vamos chegar lá. Vai demorar um pouco, vai ser diferente, para cada um vai ser de um jeito, mas todo mundo vai chegar. E ninguém tá apostando corrida, então não interessa como que tá o caminho do outro. Interessa saber que ele chegou e que nós também vamos chegar. Mas cada um vai fazer seu trajeto e desviar dos seus percalços, dos seus obstáculos. E vai escrever para o outro, vai postar contando cada vitória, porque isso é incentivo. E fica aí meu desejo de que todos nós, a começar por mim mesma, veja a partir de agora, né, com esse refrescar do conto sobre Olavo Bilac e o sítio, que a gente possa refrescar a nossa memória por tanta coisa que nós já conquistamos e sermos orgulhosos do nosso sítio. Peço licença aos guardiões das palavras para essa história encerrar. Peço licença aos guardiões das palavras. Um outro momento, uma outra história, eu vou libertar. Uma boa tarde, uma boa noite. Água. Vamos tomar para limpar pensamentos, atitudes, renovar. Quero saber do seu sítio. Como é que ele é? Tchau, gente!